preparado aqui no Tapanã para fazer a diferença. Quando se reúne o exército de Deus, nós vemos que o Senhor Deus manifesta a plenitude da sua glória. Você, meu querido, minha querida, foi separado para ser um nazireu de Deus, alguém que Deus levantou, e através da tua vida Deus vai fazer maravilhas. Através da tua vida Deus vai fazer obras extraordinárias, e a conquista deste exército de Gideão será confirmada em nome do Senhor Jesus, e muito em breve nós lançaremos a pedra do vosso desafio, e eu tenho certeza disso porque o Senhor está no controle da situação. Enquanto você está aqui reunido para adorar a Deus, há um anjo visitando a tua casa, visitando a tua família, visitando a tua parentela, e sem dúvida nenhuma este anjo do Senhor está conduzindo a bênção de Deus para o teu lar, a bênção de Deus para a tua família, porque este é o grande projeto de Deus, este é o grande intuito de Deus: abençoar o seu povo, agraciar o seu povo com a bênção da libertação, com a bênção da salvação, com a bênção da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu trago 2 versículos da palavra de Deus, e estão no livro de Romanos, capítulo de número 1, e o versículo de número 16 e 17. Romanos, capítulo 1, e o versículo 16 e 17. Paulo nos diz assim: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Queridos, neste texto Paulo descreve o poder do evangelho, e certa vez Paulo estava falando destas maravilhas da palavra de Deus, pois ele enfrentava lutas, enfrentava perseguições, enfrentava aflições pelo nome do Senhor, pelo poder de Deus que havia na sua vida. Havia uma resistência contra o seu chamado em propagar o evangelho, em propagar as verdades da palavra do Senhor. Mas veja bem, meus queridos, em que ele anuncia com voz bem alta e pulmões alarmados: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo estava falando das misericórdias de Deus, Paulo estava falando do grande amor de Deus. O que é evangelho? É a revelação do amor de Deus para com o povo, é a manifestação do amor de Deus para com o povo. Pois João, no capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo de número 16, João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai crer nesse Filho como? Você vai descobrir que esse Filho é a revelação de Deus, chamada de Evangelho como? Aí você vai para o livro de João, no capítulo de número 5, e o versículo de número 39. João capítulo 5, verso 39. Em 1 João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim: examinai as sagradas escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você examina a palavra do Senhor, você está examinando a revelação de Deus. O poder da palavra do Senhor na sua vida é a revelação do amor de Deus para você. Aí o sacrifício de Jesus Cristo, aleluia, constitui a história do evangelho. Aquele que nasceu como verdadeiro rei, como verdadeiro
homenagear, mas aquele que nasceu num lugar bem humilde, se levantou como Senhor do meio do povo e andou no meio da multidão, operando maravilhas, fazendo obras extraordinárias, e concluiu a sua missão, sendo pregado no madeiro, se tornando maldição por mim, por você, para que pelo seu sacrifício fôssemos resgatados da nossa maneira de viver, e pelo poder do seu sacrifício recebermos a expiação do nosso pecado. Paulo estava dizendo: eu não me envergonho de servir a um Jesus que foi criticado por muitos, mas que manifestou o poder da sua glória, que manifestou a sua unção, que manifestou o seu ministério na terra em resgatar vidas perdidas. Paulo estava falando da sua própria história, Paulo estava falando da sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos a história de Cristo, o Evangelho é a vida de Cristo na terra, é a vida do Deus que tornou-se carne na terra. E quando olhamos a trajetória de Cristo, vamos ver o Senhor Deus manifestando a sua misericórdia, o seu amor para com os homens. Deus não te julga segundo as tuas falhas, segundo o teu pecado, segundo as tuas iniquidades. Deus olha para ti com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Deus olha para ti que tu és filho dele, que tu és alguém escolhido dele, e ele tem um projeto para a tua vida, e o projeto de Deus para a tua vida é te revestir da sua glória, é te revestir do seu poder, é te encher do seu espírito, aleluia, e te adorar com os verdadeiros dons espirituais. Epístola de João, no capítulo de número 2, e João diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Glória a Deus, aleluia. Mas se alguém pecar, temos um advogado Verdade, Deus. junto com o Pai, que se chama Jesus Cristo, o justo, o qual foi feito a propiciação pelo nosso pecado. Cristo, a maldição hereditária pode ter poder, pode ter autoridade na tua vida e nos teus caminhos, até o dia que tu conhecer Jesus. Quando Jesus entrar na tua vida, o Evangelho, a história de Jesus contagiar a tua vida, esta maldição é quebrada, esta condenação é tirada, a graça de Deus se revela para te dar a vitória. Começa a descobrir, examinando os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, as obras redentoras do Senhor. O nome do Senhor começa a ser conhecido na tua vida como Deus da vitória, como Deus da bênção, porque a revelação de Deus para a tua vida, ela se manifesta para resgatar, aleluia, os princípios da promessa do Senhor para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. No livro do Evangelho de João, no capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1 em diante descreve assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora veja o versículo 12 e 13, o que diz: mas todos quanto receberam, aleluia, aqueles que nele crê, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascido filho de Deus. Aqui você descobre o Evangelho, o Deus que se encarnou e esteve entre nós,
o Deus que tomou forma de homem para caminhar dia a dia na terra. E Ele hoje conhece as tuas limitações, Ele hoje conhece as tuas fraquezas, e é por isso que pregamos a sua palavra. Paulo estava dizendo da história de um Deus que veio e andou no meio do seu povo para que pudesse testemunhar. Ele era a verdadeira luz para mostrar ao homem, para mostrar ao mundo o poder da libertação. Nesta noite, o poder do Evangelho vai contagiar a tua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, Deus vai alcançar a tua vida. Você que está distanciado, o poder do Evangelho vai restaurar a tua vida. Você que já serve a Deus, o poder do Evangelho vai triunfar na sua vida. Aleluia! As promessas da palavra de Deus, elas vão se manifestar para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus testemunhava: no princípio Ele criou todas as coisas, mas agora no meio do povo Ele testemunhava das maravilhas. Na sua palavra, a todos quanto crêem no seu Evangelho serão feitos filhos de Deus, serão recaturiandarai, restaurados para Deus, reconciliados para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, as obras são manifestas para a nossa vida. Aqui no livro de Hebreus, nós vamos ver algo importante. Livro de Hebreus, capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. De quem falamos? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é homem para que nele te lembres, o filho do homem para que o visites. Fizestes um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, e todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas estas coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o autor da salvação deles, tendo o que testifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se vergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos teus irmãos, e tua dúvida, e vou te dar vitória. Você que murmurou, ele vai dizer: a tua murmuração não servirá de barreira para o meu poder, porque eu conheço a tua fraqueza, eu conheço a tua limitação, eu vou agir e vou dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está olhando e dizendo: as vidas que estão escravizadas mereciam ser abandonadas, mereciam ser desprezadas, mas agora eu vou alcançá-los, porque eu padeci na carne e conheço as fraquezas. Eu sei que esta pessoa está viciada, porque ela não tem força de abandonar o vício, mas eu vou abraçá-la, eu vou resgatá-la, eu vou libertá-la. Eu conheço esta fraqueza e eu vou fazer agora a minha glória se manifestar na vida dele ou na vida dela. Deus está olhando do alto da glória, e Deus está dizendo nesta noite: o Evangelho, a revelação do amor de Deus, a revelação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo vai fazer a diferença, porque ela se torna a partir do momento em que você descobre que o Senhor Jesus era a explicação do Evangelho que Paulo falava. Então você entende que agora ele se torna poder para a sua vida. De Atos dos Apóstolos,
porque eu já estou marchando para concluir a palavra desta noite. E Deus tem uma obra tremenda para fazer aqui esta noite. Nós ainda vamos ouvir alguns louvores no fechamento desta palavra. E você vai sair daqui repleto da bênção de Deus. Você vai sair daqui repleto da autoridade de Deus. Ouça com atenção. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis o quê? E recebereis a virtude. Outra tradução: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Aleluia! O Evangelho, queridos, ele traz para a sua vida o poder para a salvação. Aí você vai viver a dispensação da bênção. Você vai receber o livramento. A salvação significa resgate. A salvação significa livramento. A salvação significa proteção. A salvação significa andar por cima dos obstáculos. Deus vai fazer você andar por cima dos obstáculos. Deus vai levantar você para glorificar o nome do Senhor. O Espírito Santo é o poder. E o Evangelho traz para a sua vida o Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder para a salvação. Então, uma vez que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, Deus começa a manifestar uma obra gloriosa. Deus começa a manifestar uma obra tremenda na sua vida. E aí você começa a ver os frutos da palavra de Deus. Os dardos inflamados do maligno começam a ser quebrados da sua vida. E você começa a ver Deus manifestar a sua glória. O que para mim é impossível, para você é impossível, para Deus é possível. Mas vai comigo o livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vou explicar esse mistério para você. O Senhor dá liberdade para Deus agir, dá liberdade para Deus operar, dá liberdade para Deus fazer maravilha, dá liberdade para Deus quebrar correntes e maldições, dá liberdade para Deus expulsar demônios e glorificar o nome dele. No Testamento e outro no Novo. Aqui está no Velho, está no Salmo 119 e versículo de número 105. Salmo 119, versículo 105. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você vai refletir o brilho do Senhor. Você vai refletir o poder da palavra do Senhor. Agora no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 14, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada em cima do monte, e nem coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, mas sim coloca no velador, como estão esses refletores aqui, porque eles vão iluminar todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o Gideão vai estar aqui para testemunhar. E vai dizer: olha, o Evangelho trouxe na minha vida salvação. Eu recebi a bênção. Porque o Espírito Santo te ajuda segundo a vontade de... O Espírito Santo vai ajudar você a receber a bênção segundo a vontade de Deus. Agora olhe por quê? Porque a sua fé vai ser uma fé firmada no Senhor. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos
sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Qual é o pedido que você fez para Deus? Qual é o pedido que você colocou diante de Deus? Você já tomou posse da vitória. A bênção já está na sua mão. A vitória já está na sua mão. O Espírito do Senhor já trouxe a existência da palavra para exaltar o nome dele na tua vida, para exaltar o nome dele sobre ti. Nesta noite as correntes vão ser quebradas. Coloque as vidas diante de Deus, porque nesta noite as correntes estão sendo quebradas. Você que está em sua residência, me dando o prazer de aturar a minha voz até agora ministrando a palavra, eu quero lhe dizer que Deus vai te recompensar por você estar nos ouvindo. Deus vai entrar na sua casa e vai trazer a existência da bênção de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero, como profeta do Senhor, nesta noite declarar que todas as obras das trevas já começam a ser destruídas. Todos os dardos inflamados do maligno já começam a ser quebrados e destruídos nesta noite. Pois o Senhor trará o poder da sua palavra, a existência na sua vida. O nome do Senhor será glorificado, porque você vai tomar posse da sua bênção, da sua vitória, do agir da mão de Deus. Enquanto a banda está cantando, creia, porque Deus vai estar ministrando agora. Os louvores que nós vamos ouvir aqui agora é a confirmação da liberdade de Deus na sua vida. Olha, Deus já está trabalhando aqui. Essa senhora que está de óculos bem aqui, a senhora, Deus está curando o seu coração nesta noite. Pode ficar bem aí onde a senhora está. Não, pode ficar aí. O Senhor Deus está curando o teu coração nesta noite. E quero lhe dizer que a senhora sofre de mal do pâncreas, e Deus está operando agora um milagre no teu pâncreas. As dores abdominais vão desaparecer da sua vida, e as suas taxas de sangue vão ser normalizadas hoje. A senhora tem dificuldade, tem dias que as suas pernas amanhecem dormentes, e a senhora está tendo dificuldade na circulação, mas Deus está queimando o